YouTube já estamos ao vivo, então, Alexandre está com o microfone aqui, eu só vou deixar silenciado um pouquinho, depois você lembra de ligar na hora que chamar aqui. Quero agradecer já a presença do presidente e da presidenta, né, de sindicatos que estão aqui já ao vivo conosco, entrando também Milton Mendes e daqui a pouco Karen Machado também já está conectada e vai estar com a gente aqui. Para mim é uma grande alegria, uma satisfação muito grande, uma expectativa em relação a essa live, né, um momento importante, um passo importante para o nosso trabalho. Essa live de lançamento, nós estamos chamando a primeira live de lançamento do Instituto Política Boa, né? Eu quero agradecer a todos os que já são seguidores, né, do nosso canal no YouTube, do nosso canal no Instagram, no TikTok também, embora a gente não esteja transmitindo hoje pelo TikTok, mas a ideia do Instituto Política Boa já vem, a ideia da Política Boa vem amadurecendo há bastante tempo. O projeto do Instituto surgiu recentemente e eu quero começar rapidamente explicando um pouco o que nós pensamos em relação a essa proposta do Instituto, qual é o nosso propósito. E eu quero relembrar aqui uma pequena história, né? No ano de 2000, eu já sou militante político desde 88, 89, fui candidato a vereador em 2000. E no final da eleição, quando fizemos a avaliação da campanha, o coordenador da campanha, professor, meu companheiro, ele disse: você precisa decidir o que se quer da vida, se você quer ser figura pública, continuar disputando a eleição, ou se dedicar ao bastidor, a ser alguém que vai contribuir com outras pessoas para serem candidatos. Isso ficou batendo na minha cabeça por um bom tempo e com o tempo isso foi ficando mais definido, né? Eu fui me resolvendo nessa questão, deixou de ser um problema. Passei a me dedicar aos bastidores, me dedicar a apoiar pessoas que pudessem se projetar como lideranças. E tenho feito isso nesses últimos 20 anos, portanto, 20 e poucos anos, né? Me dedicado ao trabalho de assessoria, de consultoria, de bastidores. Então, a proposta do Instituto Política Boa é nesse sentido, é um passo à frente em proporcionar instrumentos, assessoria direta, desenvolver tecnologias, inclusive, para apoiar outras lideranças. Essa é a missão, apoiar pessoas que querem liderar política boa, né? Então, a proposta do Instituto, ela vem no sentido de sistematizar um conjunto de informações, de conhecimento, de pesquisas, de experiências que a gente vem acompanhando nesse período, e principalmente no momento atual, né? Publicar, construir, desenvolver conteúdos nesse sentido, pesquisas, publicações, desenvolver conteúdo, mas também promover diálogos, né? Promover trocas de experiência, e essa aqui é apenas a primeira live de troca de experiência, de diálogo, de conversa sobre esse tema geral, portanto, da Política Boa e do Instituto Política Boa. Não foi fácil para fazer a seleção das pessoas para participarem aqui, mas também não foi tão difícil, né? Porque quem está aqui tem uma razão muito especial, uma escolha, né? Bem com critérios bem definidos. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e apresentar já, antes de abrir os convidados aqui, dizer que o Instituto nós acabamos de fundar no dia 13 de fevereiro, fizemos a Assembleia Geral. São 8 pessoas que compõem o Instituto, né? Eu estou como presidente, sou a figura de linha de frente aqui, ó, o porta-voz do Instituto. O vice-presidente é o Gabriel Bedin, de Chapecó, e que tem uma larga parceria de outros trabalhos já, de cursos, de candidaturas, etc., principalmente na pandemia em diante, mas a gente já vem com parcerias anteriores. A tesoureira é minha companheira Cibele, então a gente tem um trabalho, tentamos juntar a família também nesse trabalho, né, fazer um trabalho coletivo envolvendo as pessoas da família. O Mário, a Cibele é técnica legislativa na Assembleia Legislativa, formada em letras, formada em direito, com pós-graduação,
em Direito, o mestrado em Letras, né? O meu cunhado Mário D'Agostini também é advogado e é funcionário do Ministério Público Federal, né? Meu filho Rafael é técnico em tecnologia de informação e redes sociais, né? Já trabalhou em empresas multinacionais como programador, agora numa financeira. Meu filho Eduardo também trabalha nessa área administrativa como apoio. E também o Francis Frois, que é marqueteiro, é publicitário e já tivemos junto em várias outras trabalhos e campanha, inclusive a última campanha eleitoral agora de 2024, fizemos um trabalho conjunto, assim como outros colegas que também a gente tem parceria nas campanhas eleitorais, campanhas sindicais, de organizações. E o Tiago Vergara. Tiago Vergara também é uma figura que é o cara que ajuda a gente a resolver os problemas técnicos, inclusive dessa live aqui, há pouco a gente estava com ele, qual é o melhor sistema para fazer a transmissão e tal. Ele também é de TI e agora está fazendo engenharia civil, ou engenharia elétrica, ou algo assim. Então é uma equipe de trabalho, a gente juntou vários conhecimentos. E por isso a gente quer, a partir desse momento aqui, começar a oportunizar, oferecer, né, informações, promover diálogos e também debates e pesquisas e conversas sobre a boa política, nesse conceito da política mais abrangente do que eleições, do que mandatos, do que governos, né? Política do dia a dia, política das relações e das organizações também. Então, muito obrigado a todas, todos e todas que estão nos acompanhando aqui e a grande satisfação de receber vocês. Agora a gente vou chamando aqui, colocando na tela. Eu já vou estabelecer também pelo critério de chegada, né? E tenho certeza que só vou fazer uma inversão no final, porque pelo tempo de convivência e de conhecimento, o Milton Mendes eu tenho certeza que quer falar por último. Então, eu vou começar com a Carol, né? Bem-vinda, Carol, que é presidenta do Sinjusc, né? A primeira, né, Carol? Você é a primeira presidenta deste sindicato e é uma grande honra, né? É um sindicato que a gente vem acompanhando há um bom tempo e que tem sido uma referência de trabalho em várias áreas, né, de inovação, de renovação do ponto de vista da atuação sindical. Então, eu queria saber assim, o que você acha dessa nossa ideia do Instituto e como você também pode nos colocar aqui para os espectadores, né, um pouco do trabalho que a gente já vem desenvolvendo, e inclusive sugestões, né, criando essa instituição agora, uma pessoa jurídica de fato, como que a gente pode contribuir para melhorar, né, aprofundar essa nossa atuação aí. Obrigado, Carol. Oi, gente, boa noite para quem está nos acompanhando, também para o Alexandre, para o Milton, para a Karen, para ti, Paulo, uma boa noite especial, então, já que hoje é dia de lançamento. Você falava da sua trajetória com o Milton, que é de muitos anos, né? Com a gente aqui no Sinjusc, que vou falar especificamente comigo, são 5. Não é tanto tempo, mas são 5 anos intensos e que na minha formação como dirigente são muito importantes, né? Porque eu vinha de um espaço de militância, mas não de participação na vida política cotidiana. E eu acho que esse é o X da questão. Tem práticas na forma de conduzir os espaços políticos que elas são fundamentais para que a gente otimize o nosso tempo para o essencial. E esse é um tema que eu tenho percebido, que muitas vezes os movimentos sociais, os sindicatos, os próprios partidos gastam muito tempo e muita energia em temas que não são os fundamentais para a luta, que tem a ver com as relações, com a organização das pautas, com a observação ao planejamento e, principalmente, e essa é uma coisa que a gente sempre tem conversado, com a continuidade do processo de trabalho. Porque a gente tem, muito fácil você desencarrilhar
e você está começando a fazer tudo de novo sempre. Que você não consegue ver o todo e sistematizar as práticas para mostrar a caminhada, que é longa, e para também avançar. Porque você sempre começar do zero, por mais que tu ande, você sempre está muito perto da linha de saída, né? A linha de chegada está sempre muito difícil. Eu acho fundamental, porque me parece que muito da dificuldade da caminhada, né, tem a parte política, né? Eu acho que o essencial de quem faz política é a parte política, é a demanda política, o horizonte, a partir do tempo que a gente vive, mas você organizar o processo te permite colocar a energia aonde é necessário, que é na parte política. Senão você coloca toda a energia no processo e não avança. Então, assim, me parece fundamental, né? Entender os planejamentos, entender as dinâmicas de reunião, entender as relações entre os dirigentes, cuidar quando as questões ficam difíceis, porque não é simples você tocar as instituições políticas com as visões de mundo, com as demandas de cada um. Feito esse processo bem organizado, sobra energia porque é fundamental, que é a parte política. Então, eu fico contente de ter espaços como este, acho que são fundamentais, e acho que de uma maneira coletiva, né, você puxando mais de uma maneira coletiva, quem se interessa pelo tema pode contribuir muito. Então, boas-vindas ao Instituto, e que sorte a nossa, que sorte de quem pode contar com esse tipo de serviço, né? Que não é só um serviço, mas com esse tipo de atuação. É isso. Legal. Obrigado, Carol. E já na tua fala eu já estou anotando sugestões aqui, porque isso já vem trazendo insights, já vem trazendo ideias de como organizar, né, esse processo de trabalho. Eu acho que tem uma experiência acumulada na operação, na aplicação, na parte prática desses temas, planejamento, reuniões, relacionamentos, e que agora a gente tem a oportunidade também de, coletivamente, sistematizar isso e poder distribuir, né, essas experiências que estão dando certo para outras organizações que possam também aproveitar esse fazer-se aqui. Então, já valeu. Obrigado. Alexandre Mello. Alexandre é presidente do Sindalesc, né? Reeleito também, presidente do Sindalesc, e recentemente presidente da FENALE, da Federação, né, dos Sindicatos da Assembleia Legislativa do país. Primeira vez que um catarinense assume a presidência da FENALE. Então, o Sindalesc, para mim, é um dos sindicatos, desde que eu estou morando em Florianópolis, é o que eu tenho mais tempo de atuação, mas sempre tive períodos, assim, fazia o planejamento, depois no meio, no final do mandato. E nesse mandato anterior e nesse mandato a gente tem feito um trabalho permanente de acompanhamento e combinado, assim, com o Alexandre, de que ele toca as pautas da categoria e a gente pensa os projetos, né? Transformando o sindicato também numa referência de alguns projetos socioambientais e outros temas que ele vai comentar um pouco melhor. Além da admiração pelo Alexandre, Milton, porque o Alexandre ele é da área de educação física, né? E ele foi o criador da primeira associação catarinense de dança. E ele é um militante dessa arte da dança. Então agora ele está emprestado para o movimento sindical, mas logo a gente vai, né, voltar a trabalhar aqui com a parte da arte, né, Alexandre? Então seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Paludo, parabéns aí pelo Instituto Vida Boa. Boa noite, né, a todas e todos que estão aqui conosco. E Instituto Vida Boa... É política boa. Política boa para construir vida boa também. Porque vida boa, porque a gente, quando tem um norte, eu costumo dizer que eu aprendi o que era planejar estrategicamente dentro do movimento sindical. Que eu fui entender o quão importante, eu vi às vezes as pessoas em mobilizações, em outras situações, e eu não entendia como é que isso acontecia de forma tão bem estruturada, tão bem organizada, e tive
assim, a felicidade de conhecer o Paludo há 8 anos atrás, ainda eu vice-presidente do Sindalesc, e ao longo desses 8 anos que nós estamos juntos, quando eu me tornei presidente do Sindalesc, eu logo pensei comigo, bom, Instituto Política Boa, Instituto Vida Boa, eu preciso ter alguém que organize, alguém que sistematize, alguém que planeje. Porque para a gente conseguir atingir objetivos, muitas vezes quase impossíveis, a organização, colocar as coisas nos seus devidos lugares e agir no momento corretamente, precisa de alguém pensando estrategicamente, com formação e com experiência, né? E isso nós tivemos a felicidade, temos tido momentos bem difíceis. Quando eu achei que eu sabia um pouquinho de sindicalismo, eu assumo a presidência do sindicato no dia que foi feito lockdown em Santa Catarina na pandemia. Ou seja, 18 de março, eu estou assumindo o sindicato, 17 de março a eleição e 18 lockdown. A gente teve que se refazer, se reconstruir, e aí tinha alguém com algumas ideias, e nós todos na tela, nas suas casas, recolhidos, defendendo a sua própria vida e a vida daqueles que a gente poderia ficar em contato em demasia e transmitir, né? E a gente reaprendeu a fazer um sindicato pelas redes, né? Eu acho que naqueles primeiros momentos, além de, claro, de muitas vidas que foram perdidas, muitos aprendizados ficaram. Muitas novas tecnologias se estabeleceram, e para isso é importante ter pessoas, estruturas, instituições, né? Eu sou uma formação em educação física, acabei me especializando em ciências políticas e gestão, e depois fiz mestrado em gestão de políticas públicas, então sempre a gestão esteve meio que próxima, né? E aí eu percebo quão importante a gente estar conectado com essa expertise, né? O mundo hoje acadêmico fala justamente dessa questão plural, né? Quem só vai ter um escritório de advogados, ou mesmo eu que sou, né, filho de Assembleia Legislativa, onde a pluralidade é natural para a gente, tanto no que tange a partidária, quanto das diversas áreas, por conta das diversas comissões. Então a gente sempre teve essa questão né, de olhar o todo, mas como é que organiza isso? Como é que sistematiza? E aí entra justamente uma pessoa talhada, né? Para nossa sorte, ele decidiu, como ele bem colocou no início da exposição dele, não seguir o caminho daqueles que vão lutar para estar no comando, ou numa eleição, seja sindical, associativa, partidária, intra, né, e extra. Então, assim, eu acho que é um instituto que ele já por si só, né, pelo pouco, vou dizer o pouco, são só 8 anos, né, que eu convivo com o Paludo, mas a mangueira, no sentido aquela que dá manga, em pouco tempo ela foi bem adubada, regada, e a gente tem colhido os bons frutos. E eu digo, né, aqueles que lidam e trabalham no movimento sindical, associativo, é o investimento que vale a pena. Eu, inclusive, já tenho aproveitado dessa proximidade que eu estou adentrando também a federação, que não é uma instituição que eu domino, né? É a primeira vez que eu estou numa diretoria, numa federação, é uma outra realidade, uma outra situação. Mas eu diria a qualquer pessoa, se um dia me pedisse um conselho, não abra mão de ter uma boa assessoria no que tange a planejamento estratégico, para organizar as ideias e, o que é mais importante, fazê-las acontecer, que isso é o difícil. Obrigado aí
pela oportunidade mais uma vez, e esperamos estar juntos por muitos e muitos anos aí, né? O Alexandre está numa propaganda aí, no merchandising bom. Essa semana ele já teceu bons elogios aí na primeira reunião da Fenale, né? Mas ainda vai ter uma boa experiência pela frente aí. Sou muito grato também, Alexandre. Obrigado. Como o Alexandre relembrou aqui, a pandemia foi um grande laboratório. A gente teve que se reinventar e aprendeu muita coisa. A Carol, né? Quando o Alexandre começou a falar disso, eu vi que ela passou um filme na cabeça, né? Porque grande parte do que hoje o Sindalesc, a trajetória também com o Alexandre aqui na liderança, mas o Sinjus que se reinventou na pandemia, né? E foi um processo assim de fazer também, né? Não tinha onde se referenciar, copiar, né? Não tinha uma referência, tinha que criar. E na pandemia também, eu fui chamado no mês de julho de 2020 para tentar animar um grupo de candidatos a vereadores em Santa Catarina que estavam pré-candidatos e estavam desistindo porque não tinham ideia de como seria fazer campanha virtual, né? E aí a gente criou naquele momento, inventamos ali um roteiro e oferecemos um curso, chama Virtualiza, um curso para candidatos em um mês, 8 encontros ao vivo, improvisando coisas na internet, enfim, e desenvolvendo coisas da nossa cabeça. O que dá para fazer no presencial, a gente pode reinventar e fazer no virtual. E fomos criando, Milton, nós criamos um curso que era técnicas de oratória virtual. Pegamos um curso de oratória e transformamos ele para a linguagem virtual. E isso foi na campanha de 2020, depois 22 foi aprimorando isso, né? Aí que eu conheci a Karen na campanha de 22, né? E depois na campanha da OAB também, né? Nós fizemos, aí Milton e a Karen estiveram junto na campanha da OAB. E principalmente nessa campanha de 24, também eu lancei um curso que chamava Vencer e Ser Feliz, né? O Alexandre falou de vida boa, né? De vencer e ser feliz. Não basta vencer, tem que ser feliz também na campanha. Um ano antes, para preparar candidatos e candidatas. A Karen foi uma das que participou. Só que, por outras razões, infelizmente, ela chegou no final do ano e decidiu que não seria candidata. Estava numa situação difícil de não ser candidata. Aí, quando faltava alguns dias para fechar o quadro aí da convenção e tal, ela disse, eu vou ser candidata. Eu disse, mudou de novo de ideia, né? O pessoal fez um apelo e Milton, ela decidiu assim, uma semana antes de fechar a convenção, nós fizemos um planejamento de 25 minutos, virtual, sem recursos, e a Karen é a segunda mais votada do PT de Chapecó. É um fenômeno, né, do ponto de vista de comunicação de massa. Então a escolha, sei lá, 200, 300 candidaturas que a gente tem acompanhado, muitos que tiveram êxito, mas eu tenho um carinho, uma admiração especial assim, pelo desempenho, por essa habilidade, por essa velocidade também que ela tem de reorganização. Ela tem uma experiência também, tem essa cara de menina, mas ela já trabalhou como enfermeira do Exército, tá? Ela é advogada, professora, tem uma escola de formação, de preparação também para curso da OAB, e ela já foi, então, é a segunda vez que é candidata a vereadora, já foi candidata a deputada e também candidata a presidente da OAB da seção de Chapecó. Então, Karen, fala um pouco aqui o que você acha dessa ideia do Instituto, você que tem, nesse caso, mais experiência do que eu, de empreender aí com boas políticas e boas práticas. Boa noite, Paludo. Boa noite, Alexandre, Carol e Milton. Para mim é uma grande honra, né, ter o meu nome lembrado pelo professor Paludo, que é uma pessoa que eu tenho uma grande estima, uma pessoa que, como ele colocou aqui anteriormente, estivemos juntos em alguns momentos importantes, e ele é uma grande referência para mim na política e na vida como ser humano. Então, fico muito feliz e agradecida por ter o meu nome lembrado. Parabéns, prof. Paludo, acho que é um alento, né, a criação do Instituto. Parabéns para ti, para toda a diretoria, para todo mundo que compõe. Com certeza eu quero de alguma maneira fazer parte, né, estar junto, porque acredito que esse projeto ele é necessário para a nossa sociedade.
né? Principalmente nesse momento que vivemos, né? Em que a gente tem tantos direitos, tantas instituições que estão sob ameaça grave, né? A nossa democracia, enfim, todo mundo sabe aí a situação que a gente está passando, realmente crítica, né? Eu estava aqui pensando, a nossa Constituição é de 88, né? Não tem nem 40 anos e então a gente vê como a nossa democracia, ela é frágil, né? Existe uma linha muito fina, né? E que a gente precisa estar atento, que a gente precisa todo dia estar aí batalhando, lutando para a gente não perder os direitos que a gente conquistou e para a gente poder avançar um pouco mais, tanto enquanto indivíduos quanto como em sociedade, né? E eu, na verdade, professor Paludo, acho que a gente se conheceu em 2021, porque eu concorri pela primeira vez em 2020 a vereadora e tomei a decisão de concorrer. Eu não era nem filiada, né? Eu me filiei no último dia que podia se filiar para concorrer. Mas como eu sou professora de Direito Constitucional e aí a gente começou a perceber, né, quantas coisas estavam acontecendo, e aí eu disse, poxa, eu vou me colocar também, acho que é necessário. E aí em 2021 eu fui candidata à presidência da OAB, então foi quando a gente se conheceu, e foi muito importante para mim, assim, aqueles encontros, aquele planejamento, todos os seus ensinamentos, assim, foram fundamentais para eu conseguir me desenvolver a partir dali, né? Conseguir ter uma visão mais abrangente, porque não adianta a gente ter boas ideias, ter uma boa ética, ter conhecimento, se a gente não tiver um planejamento também, se a gente não souber como instrumentalizar isso, como avançar, porque fazer política é agregar também, né? E a política, ela tá em tudo. Eu sempre falo, inclusive nas aulas, né, olha, porque tem muita gente que diz, eu não gosto disso, não gosto de falar. Existe ainda muito preconceito, né? Inclusive eu, como eu venho, na minha família não tem ninguém que seja da política partidária, né? Não tem essa proximidade, ou seja, para mim é um mundo ainda novo. Então eu ouvi de muitas pessoas dizendo, por que tu vai te envolver com isso? Então existe um preconceito em relação a política, né? E isso é muito ruim, porque enquanto que pessoas, né, boas, entre aspas, né, ou pessoas que têm boas intenções... Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá tudo certo. Ah, tá. Então, enquanto que as pessoas acharem que a política é algo ruim e se afastar, quem que vai ficar lá ocupando esse espaço? Né? Porque alguém vai ocupar esse espaço. Então, a partir disso, eu... estando inserida nesse universo, eu começo a fazer um trabalho também de dizer, olha, na verdade a política, ela tá em tudo, inclusive dizer que não gosta da política também é uma forma de fazer política, né? E aí eu começo a avançar também, enfim, né, e me desenvolver. Depois fui candidata em 2022 a deputada e fui candidata agora em 2024 novamente. E a partir do momento que eu conheci o Prof. Paludo, sempre, né, quando eu tenho alguma dúvida, algum questionamento que eu estou fazendo acerca de alguma coisa, eu me recorro a ele, porque é uma pessoa, né, que tem um vasto conhecimento e que traz de uma maneira objetiva, uma maneira assertiva, respostas que são importantes para a gente tomar decisões, para a gente seguir. Então, assim, parabéns pelo Instituto, fico muito feliz e fiz o curso, foi muito importante para mim, me ajudou a me desenvolver e eu quero continuar, estou aguardando os novos conteúdos para continuar consumindo e digo mais uma vez, é super necessário, fico feliz por tu, professor Paludo, estar, né, capitaneando esse projeto super importante para Santa Catarina, para o Brasil, e conte conosco com a nossa parceria, tá bom? Legal, obrigado, Karen. Esse foi o primeiro curso que eu coloquei na Hotmart, né? Os vídeos, as videoaulas, as apostilas. E aí no sistema da Hotmart tem como acompanhar quem está acessando. E a Karen, dos que se inscreveram, foi a mais disciplinada, que acessou todos os conteúdos, né? E no planejamento, esse de 25 minutos que nós fizemos, eu ia acompanhando todos os planejamentos que eu fiz nas redes sociais para ver se eu conseguia perceber se o candidato estava
aplicando ou não aquilo que a gente planejou. E eu via na campanha as coisas que a gente tinha planejado acontecendo. Então, essa questão da disciplina, isso que vale a pena, assim, a gente se empolga também, isso incentiva a gente a continuar também produzindo, sistematizando conhecimento, porque vê que tem pessoas que fazem um bom proveito dessas questões. Então, por isso também é um belo exemplo aí. Obrigado, Karen, por estar com a gente. Valeu. Bom, agora fica mais difícil. Para falar do Milton Mendes, a última coisa que eu fiz foi escrever um livro de quase 500 páginas sobre esse cara, né? Para mim é o panteão da política e tal. Fica difícil apresentar o Milton, né? A capa do livro diz, filho de mineiro, advogado, deputado. Mas o Milton concorreu a todos os cargos, né, políticos, menos de presidente da República, né? No partido tem tido pouco espaço, poucas oportunidades, só tem um candidato que concorre sempre. Então é meio difícil, é meio injusta essa fila, né? Mas todos os outros cargos o Milton concorreu. Eu tive a oportunidade de coordenar as suas campanhas, as últimas, desde 2000 em diante, todas elas. Aliás, é algo que, para mim, né, da minha parte, e eu sei que é praticamente recíproco, é quase que automático. Se o Milton é candidato, eu estarei coordenando a sua campanha. Então, se assim ele quiser, mas... E é a referência. Eu acho que aprendizado, estudo, né? A política a gente aprende na prática, não é na teoria, mas é importante estudar a política para poder sistematizar a prática também. Então, da oportunidade que eu tive de estudar política, agora há pouco, né, me graduei, mas antes da graduação eu fiz o mestrado e o doutorado, depois tive que fazer a graduação para alinhar a carreira, mais o master na Espanha e tal. Mas a minha referência de práticas, né, bom, isso daqui se aplica e nós vamos ver aonde, é na trajetória do Milton. Por isso que eu penso que posso estar escrevendo outras biografias, estamos conversando, Milton, sobre uma outra possibilidade. Mas para mim a primeira e mais importante é essa que nós lançamos nesse ano de 2024, que é a biografia do Milton Mendes. Então, para mim é uma grande honra, vai ser sempre aqui convidado de primeira ordem e muito nos honra a sua presença aqui. Legal, Paludo. Eu tô aqui com uma cerveja, estou brindando ao lançamento eu estou com uma água. Do Instituto. Eu estou na água. Pois é, eu acho fantástico. Eu tô em Criciúma, nós estamos distantes, sabe, Alexandre? Você deve estar em Florianópolis, a Karen em Chapecó. Karen está em Recife. Karen está em Recife. Ah, é? Pô, tudo legal. E a Carolina Florianópolis também deve estar em Florianópolis. Tá, Carolina? A Carol acabou de voltar de Cuba, né? Estava em Cuba semana passada. Olha, legal. O ano passado nós fomos num grupo de amigos e tal, tivemos alguns dias em Cuba. E tal. Mas é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né? E não só a satisfação de poder fazer parte dessa conversa entre companheiros, amigos, né? Militantes por uma sociedade diferente, uma sociedade que jogue peso na cidadania, né? Na civilidade, na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da qualidade humana, né? Da generosidade, da solidariedade. Mas eu me sinto muito feliz, além da gente estar junto aqui, mas me sinto feliz por a criação, Paludo, do Instituto, né? Instituto de Política Boa, né? Nós estamos precisando disso, porque é importante não apenas trabalhar a lógica, né, das informações, das experiências, das pesquisas, de fornecer elementos, de assessorar, de subsidiar, mas nós precisamos também de criação de instituições que possam trabalhar na lógica da boa política mesmo, porque para tentar ir eliminando o sentido maléfico que foi impregnado na ideia, na concepção de política, como se política fosse
né, algo que favorecesse a esperteza, a malandragem, a trapaça, né? O Instituto da Boa Política, para mim, né, é exatamente esse contraponto, né? É engraçado, né? Você pega a mídia, a grande mídia, por exemplo, os grandes jornalistas, comunicadores, né, sempre defendem que tem que ter um debate, né, adulto, maduro, sensível, generoso, né? Mas quando vão para o debate, gostam de pancadaria. Né? Se não dá pancadaria, diz que não foi debate, né? Foi negócio morno e tal. Né? Então, e também na comunicação dizem que não, mas é porque engaja, falar do ódio, porque falar mentiras, porque falar transmitir, desinformar engaja. Não, mas vocês estão produzindo esse engajamento. Essa é uma feição da comunicação que precisa ser extirpada. E eu acho que vai ser extirpada, pessoal, o Instituto como Instituto da Boa Política. Trabalhar boa política. Até para mostrar, né, o paradoxo de alguém que está lá na igreja defendendo o homem de bem, o cristão, com a arma na mão, né, ensinando a atirar nos outros. O valor da arma, do fuzil, da metralhadora, etc., eliminando a vida do outro. Então, o Instituto da Boa Política, para mim, Paludo, é isso. Quer dizer, no momento que você cria e coloca isso na vida das pessoas, você, na minha avaliação, já está produzindo transformações positivas. E é por isso que eu me sinto bem estar aqui. E aí, somando-se a isso, o perfil dos convidados aí, né? Você pega a Carolina, que é presidente do Sijusc, Sindicato Combativo, né? Mas não só porque é combativo, porque pertence a um ramo de atividade extremamente importante, né? Os trabalhadores do judiciário, etc., né? Mas também porque é do movimento sindical. E eu considero essa questão do movimento sindical extremamente importante, né? E que contempla também, está inserido o Alexandre. Então, esse perfil do movimento sindical, para mim, é muito importante nessa ligação com o Instituto Boa Política. E aí entramos eu, né, e a Karen como advogados, ela mais ampla, professora, né, enfermeira, e agora, evidentemente, daqui a pouco exercendo o mandato parlamentar, etc., tem muito futuro, né? Mas acho que a gente consegue somar isso. E por que eu digo que é importante essa simbiose, essa conexão, do movimento sindical? Porque, para mim, o movimento sindical não é um movimento popular apenas. Ele é algo que ultrapassa a dimensão dos movimentos normais, comuns. O movimento sindical, as pessoas não têm ideia da importância do movimento sindical como transformador da realidade, da própria humanidade como um todo. Porque o movimento sindical, ele inspira as pessoas, especialmente através da luta, da combatividade, no sentido de ir evoluindo, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista familiar. Então, o movimento sindical, as pessoas não têm ideia, não sabem. Quem está aí com uma jornada... Nós estamos trabalhando a jornada de 6x1 aí, para eliminar. Né? Os servidores, algumas categorias têm jornada de 6 horas. Né? Os trabalhadores normais, jornada de 7h20, 8 horas. Mas esse pessoal não sabe que a jornada já foi de 16 horas, de 18. Né? E não sabe que, nem se lembra, a maioria não sabe que não tinha férias, que não havia 13º, que não havia... vedação ao excesso de jornada extraordinária, que não havia vedação, proibição do trabalho aos domingos e feriados. Quer dizer, as pessoas não tinham intervalo, nem espaço. Quer dizer, que não tinha refeitório para poder fazer a refeição, depois de 4, 5 horas de muito trabalho, de sacrifício, de dispor das suas energias. E o movimento sindical, quer dizer, parece algo que, sabe, Alexandre, que não é palpável, né? Parece algo etéreo, e o movimento sindical abstrato. Não, ele se
corporificava num movimento que foi capaz de trazer as transformações para essa realidade que a gente vivencia hoje. Quando a gente trabalha a discussão do aumento real sobre o salário mínimo, né, o piso dos professores, etc., nós estamos falando da herança do movimento sindical, da luta e das vitórias, das conquistas, né, do sufoco, do sacrifício, do empenho de grandes lideranças sindicais, né, que muito esquecidas e tal. Então, por isso que eu considero rico isso, Paludo, e extremamente importante e relevante a criação de um instituto com essa visão, né, com essa concepção de política boa, já fazendo contraponto com a política má. E hoje eu ouvi o Bolsonaro, por exemplo, não, nós temos que... Esse negócio da lei da ficha limpa, isso é um absurdo, ele como cara de pau, e tem que dar anistia, né, para os vândalos. Há 2, 3 anos ele assinava decreto para estabelecer o cumprimento da política de ficha limpa. Quer dizer, esse tipo de trapaceiro precisa ser eliminado, cara. Eliminado, que eu digo, não do ponto de vista físico, mas eliminado do ponto de vista social, do ponto de vista da eleição, do voto. Quer dizer, a população precisa saber discernir, né, para poder evitar que esse tipo de tombadão, né, para a gente ser generoso, que não seja representante do povo. Eu fui deputado federal com o Bolsonaro. Era uma tragédia. Bolsonaro, na minha época, deputado, ele aparecia apenas no dia 31 de março, 1º de abril, para falar 2 minutos sobre a tortura no Brasil, sobre a revolução que ele dizia, e nós dizia que era ditadura. Então, na realidade, a criação desse instituto e o lançamento, né, com essa dimensão, especialmente com perfil de sindicalistas, tem uma advogada brilhante, né, e do ponto de vista constitucional, né, Karen, porque os advogados novos não sabem, não têm ideia da importância do direito constitucional, né, que é a espinha dorsal do direito e da vida em sociedade, do respeito às pessoas. Eu aprendi, eu levei tempo para aprender, né? Hoje eu discuto muito, falo muito sobre direito constitucional, atuo no direito do trabalho, basicamente com a Constituição. Então, isso é importante e o Instituto vai permitir isso, né? Eu tenho certeza, Paulo, eu vou estar à disposição sempre que puder, para a gente poder estar junto, estar construindo, né, esse tipo de empreendimento, que é um empreendimento que aposta no ser humano do futuro, o ser humano que a gente sonha, né? Seja um ser humano solidário, sensível, mas vigoroso na luta por uma vida melhor. Legal. O Milton está falando aqui, eu estou lembrando das pesquisas, né? Quando ele fala do movimento sindical. Então, tem várias jurisprudências, né? Dos processos que o Milton tem advogado, né? Decisões de tribunal que foi a primeira decisão daquele tipo de caso, e casos importantes, como processo para reverter ou indenizar demissão por racismo, conseguir provar que a pessoa foi demitida, né, e sofreu racismo na relação de trabalho, ou caracterizar, por exemplo, o trabalho camuflado, o trabalho doméstico, né, dentro das empresas, sem direitos trabalhistas. Então, tem processos de 20 anos, né, que transcorreram aí de mais de 10 mil páginas. Então, a gente fuçou nisso tudo. E aí vem uma memória na cabeça. Enfim, eu acho que essa relação é muito interessante. Só um pedido, Karen, eu acho que como tu está no celular, quando tu aproxima, foge a tua cabeça. Eu acho que teria que levantar um pouquinho, né, só para ficar mais focado. Isso, agora ficou ótimo. Obrigado. E aí, o Alexandre fala da questão do planejamento. Eu já quero anunciar aqui, o ano passado eu tive em vários lugares assim, chamado para falar sobre planejamento. Na UVESC, dei palestra num seminário, no Sebrae, sobre planejamento, e eu participei do Summit de Eleições, lá em janeiro do ano passado, que aconteceu em todos os estados, e ali também fiz contato com várias profissionais da área. E eu tive a honra, ontem eu fiz o cadastro e fui convidado para fazer parte do Compol, que é um dos 3 grandes instituições, redes de ciência política, que faz parte do Summit de Cidades.
Então eu estarei no Summit de Cidades nesse ano como palestrante no Compol, né, para falar sobre planejamento estratégico. Então é uma satisfação. A pergunta faz sentido falar em planejamento na época que a gente está vivendo, né? Porque as coisas mudam tão rapidamente, e aí eu, em síntese, digo, bom, se no passado que as coisas mudavam devagar era importante planejar, agora mais ainda, porque quem não planeja fica completamente perdido nesse furacão que as coisas acontecem. E assim como a pergunta também que eu faço sempre, faz sentido falar em política boa? Né? Pegando essa ideia de política boa. Por quê? Boa política boa, isso que o Milton fala. E aí, primeiro, aquela referência, né? Pegando assim no Ocidente, as coisas teoricamente mais antigas, mas que todo mundo conhece. A ideia do Aristóteles lá de que nós somos seres essencialmente políticos. Né? No fazer-se da política o que tem de mais próprio do ser humano. Porque do ponto de vista operacional, nós trabalhamos pela necessidade de produzir bens materiais para a sobrevivência. E que depois, no mundo moderno, isso se transformou mais importante o acúmulo, né? E aí inverteu essa lógica. Mas do ponto de vista da capacidade humana, é o desenvolvimento do cognitivo. Mas é que uma pessoa pode ser um poeta, ser um filósofo individualmente. E é mais fácil ser um poeta, um filósofo individualmente. O difícil é você conseguir desenvolver ideias e dialogar com o outro e conseguir chegar no entendimento. Aí essa ideia de que a tarefa humana mais complexa que existe é fazer política. Então é o máximo, é o ápice do desenvolvimento humano. Essa é a minha interpretação de Aristóteles do ponto de vista do ser político. Tá? E aí um outro que também é bastante conhecido e que eu gosto de agregar nessa ideia, o Foucault, quando ele fala da micropolítica. E ele diz, política não são só as grandes questões de Estado, das relações de poder macro, mas elas acontecem nas relações cotidianas também. A política também faz parte da relação cotidiana e isso tem dado fundamento para todo o debate que a gente faz da importância do empoderamento feminino, da necessidade de equalizar, né, de fazer justiça do ponto de vista da exclusão histórica, das questões raciais, né, das questões de gênero de modo geral. Então, todo esse fundamento da diversidade do ponto de vista da política, para mim, tem a ver a partir... O Foucault é quem cutuca e mexe com essas questões, dizendo que a política é mais do que a macropolítica. E aí, a inspiração da política boa aqui vem de um livro do Renato Giannini, que ele escreve A Boa Política, né? É um livro recente, de 2020, 2021, e ele fala também das contradições, da dificuldade da democracia, né? Das contradições que a gente vive na democracia. Há espaço para fazer boa política também, né? Ela faz parte da própria contradição, né? Então, nós tivemos aí algumas atividades no ano passado, inclusive organizando atividades com o Renato Giannini, né? Em contato com ele, consegui trocar uma ideia. Mas a coisa mais importante para mim nessa ideia da política boa, e que é uma das ideias finais, inclusive, na minha parte de considerações finais no livro sobre o Milton Mendes, da biografia do Milton, que é a partir da ideia de Weber. Weber faz uma palestra em 1919, ele faleceu em 1920, então e ele passou por um período de crise pessoal, depressão e um monte de coisa. E ele trata assim, é uma palestra que chama Política como Vocação. E a ideia central, ele diz assim, na política tem pessoas que vivem da política e tem pessoas que vivem para a política. E é isso que ele... Essa pequena diferença é uma questão chave, por quê? Porque as pessoas que vivem da política entram num processo, né, de disputa de poder, e que aí você tem Maquiavel, tem outros que ensinam como você chegar no poder e se manter no poder e ter mais poder o tempo todo. Quer dizer, é você fazer disputa pela disputa, para se manter naqueles espaços, né? E tem pessoas que vivem para a política, ou seja, eu gosto de fazer política, participo, me empenho, ocupo o meu espaço e quando não tiver esse espaço, tudo bem, e permite outras pessoas crescerem. Cada vez mais é difícil ver exemplo de pessoas que permitem o crescimento, né? No caso da Carol aqui,
é um caso interessante no Sinjusc, porque existe isso como ponto central dentro da direção, né? A renovação, para você ter uma ideia, esse mandato, quem tem mais tempo aí está no segundo mandato e meio, né? É uma renovação, e produzindo quadros. O Alexandre veio de uma relação que, de repente, ele se colocou assim, de forma inesperada, né? E deixou todo mundo procurando a razão, né, de como ele tinha montado. E para ele foi eu disse, ele fez um passo de dança e deixou todo mundo desconcertado da forma como ele se projetou politicamente, e agora indo para a FENAL e abrindo espaço, né, na eleição do Cidalesc ano que vem, para outras lideranças. A Karen é um quadro novo, e o Milton é exemplo, a trajetória dele toda, de construir espaço, de alguém que vive para a política e não da política. E para mim esse é o conceito principal de política boa. E agora eu queria propor, que a gente está numa roda geral aqui, que vocês possam comentar sobre a ideia de política boa, e de forma aberta, assim, ao invés de cada um ser chamado para falar, agora não tem inscrição, pode cortar, debater, discordar. Vamos fazer uma mesa redonda agora, daqueles debates que o Milton gosta aqui, todo mundo na tela, né, debatendo essa ideia. Qual é o sentido de política boa? Né, na trajetória de vocês, no fazer-se, nas práticas que estão atuando. Eu gostaria de fazer só essas conversas vão pintando lembranças, e por isso que eu errei na hora de falar ali, né, de política boa, e botei vida boa, porque quando eu fui escolher o nome pela primeira vez da academia, eu dei a ideia de ser Academia Vida Boa, e todo mundo, que é isso, Alexandre? Parece que tem um preconceito até de ter vida boa, né? Aí virou Academia Vida Saudável com Dança. Aí depois mudei novamente, e agora ela é Bom Vivan Estúdio de Dança. Então, porque eu acho que a gente tem que ver, eu falo isso porque eu sempre imaginei que a gente tem que procurar em tudo essa questão do ser bom, né? Por que bom no sentido de não ser bondoso, mas a política pode ser boa, né? Muitas vezes na política, eu que vivi como trabalhador, agora estou aposentado, né? Depois de 38 anos, a política pensa, o político não trabalha. Cara, ele não trabalha realmente, ele abdica da vida dele, social, familiar, para viver a política. Dificilmente um político ele se mantém muitos anos se ele não... Ele é 24 horas, ele às vezes ele está dormindo, alguém chama, ele vai, ele está em várias festas, são festas sociais, obrigatórias, ele não está no plenário, ele está na comissão, ele está numa audiência pública. Então, assim, a vida, a política boa, eu acho que tem a ver com isso, né? Lá no meu início da história da dança, eu já pensava isso, e eu acho que é isso que a gente precisa, a gente tem que ver a política como uma coisa boa. A política não é uma coisa ruim, as pessoas tentam transformá-la numa coisa ruim, ao mesmo tempo que é o mesmo público, as mesmas pessoas que querem criminalizar, que querem desqualificar o movimento sindical. E o movimento sindical, como bem colocou o Milton, é uma bênção na história da humanidade. Se não hoje, provavelmente nós estaríamos todos, ou a grande maioria, acorrentados, alguns com os chicotes na mão, e poucos, né, usufruindo esses espaços da maneira como nós temos. O tempo, né? O sindicato luta por várias coisas, e tempo significa que você melhorou a sua qualidade de vida e você ganhou mais tempo para viver. Se naquele ritmo que estava estabelecido bem antes da Revolução Industrial, mas ficou mais caricato na Revolução Industrial, nós estaríamos hoje 40 anos. Por que as pessoas viviam tão pouco tempo? Porque o processo era muito cruel. Então, o nome eu achei fantástico e até deu inveja, porque lá atrás eu tentei fazer isso com a minha academia de dança e fui assim, destruído. E quando o Alexandre fala da academia de dança, a importância dele na dança, o Alexandre é o parceiro do Carlinhos de Jesus, e eles têm um projeto de transformar a dança de gafieira em patrimônio cultural do Brasil.
Carol, tu que gosta da dança, não é? E ele e o Carlinho de Jesus, ele, como diz o Milton, ele é amigo do Carlinho de Jesus, assim, que entra pela cozinha, não precisa entrar pela porta da frente, né? Então, se vocês lembrarem, na Dança dos Famosos, ano passado, no último dia, na decisão, ele mandou um abraço para o Alexandre ao vivo, lá no... Esse cara tem... Vocês vão ouvir muito falar do Alexandre. Quando você apresentou o Alexandre, eu vi o Alexandre no movimento sindical agora. Você apresentou ele. Ele é o cara da dança. E tem uma história bonita de... Cara, porque a minha mulher gosta muito de dançar. E eu tenho uma dificuldade, claro. Eu filho de operário, né, família numerosa e tal, me quebrando para sobreviver. A minha adolescência foi difícil, era, né, num bairro operário e tal. Então sempre, é uma inveja boa, sabe, Alexandre? Né, de quem tem facilidade de poder dançar e etc. Porque é uma condição, cara. Eu tenho alguns amigos, o cara já com a minha idade, acima da minha idade, o casal é um barato, quer dizer, os caras saem para dançar e tal. Então, na hora que o aluno apresentou, eu disse, porra, cara, não é possível. Então, eu acho legal porque a Carol tem uma fala que ela sempre... e uma preocupação, né? O Sem-Justo se destaca muito pela comunicação digital no meio sindical, de que eles são as referências, né, da comunicação digital sindical, né? O Alexandre está investindo nisso também, mas é o seguinte: a gente tem que se mostrar como uma pessoa, não só como uma dirigente sindical, né? Inclusive, como é que é o teu Instagram? Tu se apresenta como... Liga o microfone. Fala um pouco dessa ideia da política, de mostrar o perfil, né, de um dirigente sindical, de um dirigente político na vida real, assim, quanto que isso importa do ponto de vista de formar a imagem também, conceito, né, das pessoas, para não parecer que é aquela coisa fora da realidade. Enfim, a gente vai escutando e vai elaborando coisas, né? Mas eu acho que, na minha cabeça, o que o Sem-Justo pode deixar para o movimento sindical, né, no futuro, é uma rede de lideranças. E aí é sair do lugar do né, que é o principal. É ter o lugar do muitos. E aí a preocupação grande é que os espaços políticos, pela dureza, acabam sendo muito violentos com os militantes. E a gente vai perdendo muita gente no caminho que podia contribuir. Então, o que a gente tem construído, tem tentado, né, construir aqui no Sem-Justo, é um espaço que seja... O Paludo falou que o Milton vive para a política, né? Mas se essa é a coisa mais linda que eu posso fazer, que é viver coletivo, não pode ser uma dor para mim. Eu tenho que viver com alegria nesse espaço. E aí, de fato, construir comunidade, pertencimento, reconhecimento. Então, eu não acredito no lugar do militante que ele, para ter legitimidade, ele tem que dizer que ele sofreu horrores, que ele apanhou, que ele aguentou. Não pode que a coisa mais importante da minha vida seja um lugar só de dor. É duro. Sempre é duro. Mas tem que ser de realização e de companheirismo, né? Então, eu acho que a gente não pode ter a legitimidade da nossa luta na dor. Eu tenho que ter a legitimidade da minha luta na possibilidade de construir vínculo, alegria, uma vida boa. Eu quero uma vida boa, Alexandre. E eu não quero ter vergonha de dizer que quero uma vida boa. Então, até porque nós temos a busca de ter uma vida prazerosa, né, com satisfação. É isso que, aliás, o Lula sempre diz isso, né? O pobre não quer passar mal, não quer passar fome, não quer ter dificuldade, quer morar bem, pô, quer ter conforto, né? Quer ter satisfação. E é legal, é isso aí mesmo, Carolina, pô, muito legal. Eu penso em coisas assim, a gente conversa bastante com o Paludo. Mas eu treino todo dia, eu faço atividade física, porque eu sou de uma família cardíaca e diabética. Se eu ficar doente, eu não posso vir trabalhar. Aí fala, você chegou meia hora atrasada. Eu cheguei. Porque eu fiz a minha terapia, eu me organizei, eu cuidei da minha mãe. Eu não tenho culpas para levar para depois. E enquanto eu estou na luta, eu estou inteira e feliz. E permito que os outros sejam felizes do meu lado. Porque se eu sou uma pessoa amargurada, ninguém fica do meu lado. E para construir o sindicalismo, eu preciso de muita gente. Então,
Eu acho que nisso a gente tem avançado, né, Paulo? Assim, no afeto, de não chegar metendo o pé em ninguém, nem dando lição de moral, nem sendo professora, mas de entender como companheiros, e companheiros se ajudam, se apoiam. Eu penso nessa política, assim, cheia de gente. Acho que isso é política boa. Muito legal. E a Karen também, a Karen tem experiência da campanha, né? Vamos investir. Um dos grupos de apoio dela é do futebol feminino, né? Criou a rede de futebol feminino, o pessoal de defesa dos animais, mas numa perspectiva da saúde pública, entendeu? Então, temas novos, né? E a habilidade que ela tem de trazer esses temas novos e significar eles do ponto de vista político, dar esse significado. Queria que você falasse um pouco disso. A pergunta é, será que é possível hoje, né, fazer política boa se a gente acredita nisso? Eu, até o fim da minha vida, vou acreditar que sim. Eu sou daquelas pessoas que sempre vê o copo meio cheio, né, e faço isso de uma maneira consciente, né, e não é algo fácil também. Eu faço todo dia um exercício para que eu possa enxergar a minha vida e para que eu possa enxergar a vida como um todo pelo ponto de vista positivo, estando ciente dos problemas e tentando ser parte da solução, mas, né, nesse equilíbrio. Esses dias eu falei para minha filha, a vida é se equilibrar numa linha bem fina em meio ao caos, eu digo para ela. E é isso, e a gente tem que achar um jeito de ser feliz assim. Então, assim, eu sempre sou otimista, assim, otimista realista, que nem, né, esses dias eu ouvi alguém falando isso. Então, mas assim, já tive momentos muito depressivos, muito caóticos, porque pense o seguinte, até assim, adorei ouvir vocês, para mim eu ficava aqui só ouvindo mesmo, porque eu me emociono, fico feliz, me revigoro, ouvindo vocês. E por quê? Porque a gente tem uma ligação muito grande, né? Apesar da gente estar se aproximando aqui nessa conversa. Mas a minha família é toda de servidores públicos. Eu fui servidora pública civil, fui servidora pública militar, advogo para servidores públicos, sou advogada trabalhista há mais de 16 anos. Enquanto fazia o curso de Direito, eu era militar, eu era sargento de saúde. Bom, então vou falar um pouquinho antes, só para vocês também me entenderem. A minha mãe se aposentou como enfermeira da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me criei dentro do hospital universitário. Aí fiz o curso técnico de enfermagem, fui trabalhar numa clínica renal. Aquilo ali já foi um choque de realidade para mim, né? Ver aquele tratamento das pessoas, ele é bem cruel, assim, sabe? Até tem um livro sobre isso, sobre os direitos das pessoas transplantadas. Aí fui para o Exército como sargento de saúde, tive essa experiência, daí fiz um concurso na universidade também, passei, fui lotada na UTI adulto lá, como técnica de enfermagem também. Nisso me formei, no mesmo momento que eu fui nomeada, eu me formei, comecei a fazer a transição. Fui uma aluna no curso de Direito mediana, porque, cara, eu trabalhava o dia inteiro, tinha dias que eu tinha que fazer... Chegava atrasada, com a unha preta, assim, às vezes eu tinha vergonha, sabe? Porque eu chegava na sala de aula, porque eu era sargento, a gente tinha operações fora, né? E aí eu pensei, cara, minha monografia eu vou matar a pau, falei, e a OAB. Então eu pensei isso. E aí fui lá, eu fiz o meu trabalho, meu irmão é procurador do trabalho, então com a influência dele eu fui para essa área trabalhista, fiz a minha monografia, era os professores mais... E aí tirei nota 10, assim, aquilo para mim foi muito importante, porque me mostrou assim, que quando eu quero fazer algo, eu consigo, né? Eu fiz a minha graduação com a minha filha pequena e tudo mais, né? Então toda essa experiência. Fiz sobre o trabalho em condição análoga da escravidão. E aí depois disso eu fiz uma pós também nessa área. Enfim, fiz mestrado também. Hoje a minha dissertação foi sobre a responsabilidade civil do empregador no acidente do trabalho. E vejo assim, ó, a diferença, né? Como que era advogar na área trabalhista lá, quando eu comecei a advogar, e como que é hoje, né? E como que é dar aula hoje de direito constitucional, como que era antes. E aí a gente começa a ver dentro das audiências, né? Eu me lembro quando foi protocolado lá
a reforma trabalhista, eu cheguei numa audiência, a juíza falou assim, doutora, isso aí que a senhora está pedindo, daqui a pouco não vale mais, tipo uma coisa assim, sabe, mas tipo, já tirou toda a minha moral ali na frente do advogado da empresa, enfim. Então essas coisas assim, e aí a coisa foi acirrando mais, né, e aí teve o impeachment da Dilma, teve a prisão do Lula, e aí eu dando aula de direito constitucional, aquilo ali começou a virar uma loucura dentro da sala de aula, né? E aí eu pensei assim, gente, e aquilo foi muito depressivo para mim, e foi por essa razão que eu entrei na política. Desculpa, eu me alonguei, né? É que eu fui me empolgando falando essas coisas aí. Mas enfim, gente, só para desabafar aqui um pouquinho para vocês. A política foi uma espécie de terapia nesse caso. Desculpa, foi. É porque é isso aí. A gente puxa, eu gostei dessa ideia, desse gancho. A gente programou aqui, inclusive, eu estou em Brasília, porque eu estou aqui me capacitando para uma função de apoiar aqui uma consultoria do governo no programa de participação social, através da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Por isso estou fazendo aqui, também a gente programou, e inclusive no estúdio que eu estou aqui, 1 hora de live, e a gente está fechando esse tempo, né? Então, nós vamos fazer, inclusive, aqui um diferencial. Eu vou fazer os agradecimentos, mas quem vai fechar a live vai ser o Milton. Então, o Milton já tem toda uma habilidade para esse fechamento. Então, eu quero agradecer muito vocês, de coração, assim, todos, né? Carol, o Alexandre, a Karen, que interrompeu a viagem, parou a viagem para acompanhar. Todo o pessoal que topou o desafio de ajudar a montar o Instituto, né? A Cibele, o Mário, o Gabriel, o Francis, o Tiago, o Rafael, o Eduardo, né? E lançar essa bola aqui para o Milton, todos que estão acompanhando também, lançar essa bola para o Milton. É que o Milton, eu vi ele em muitos momentos na questão política, de dizer o seguinte, ele dá o passo atrás e dizer, vai, toca. Era a vez dele ser prefeito de Criciúma. Ele disse, vai, para outro companheiro que se elegeu. Era a vez dele ser candidato a governador, talvez, né? Poderia ter outro desfecho. Ele abriu mão. E vários outros momentos. Então, isso para mim é sui generis do ponto de vista da política da vida real, né? E essa é uma das minhas inspirações para dizer que isso é exemplo de política boa. Então, e eu sei que ele tem dificuldade de falar disso, porque ele tem dificuldade de falar de si mesmo, mas se puder comentar isso, como é que bate isso, Milton, na sua história, na sua consciência também, nesse momento que você olha para a tua história e vê que valeu a pena essas decisões em momentos importantes da tua vida? Está desligado o teu microfone. Eu estava preparado para encerrar, Paludo. É muito difícil, né? Eu e o Paludo nos conhecemos lá, quando ele falou candidato a vereador, lá ele era um garoto e tal, né? Eu era um pouco mais velho, mas ele era da juventude, do PT e tal. Então eu vi o Paludo crescer do ponto de vista físico, né, do amadurecimento e, sobretudo, do ponto de vista intelectual, né? Mas é muito difícil a gente ficar, volta e meia, às vezes a gente está junto e tal, e não sei, a gente às vezes esquece de tocar nessas coisas, de lembrar, de valorizar isso, né? E o Paludo se transforma num referencial. Ele fala para mim, mas eu estou passando. Ele é um referencial e vai deixar um legado fantástico. Quer dizer, foi acumulando, quer dizer, eu costumo dizer que nós estamos nos defrontando com o doutor Roberto, né? José Roberto Paludo. Então, eu conheci estudante, né? Então, o Paludo é de fato, né, esse referencial. E por isso que é importante, Paludo, essa construção que você está fazendo, esse instituto. E eu estava pensando aqui, eu acho que, assim, uma cara que, na minha opinião, né, conseguiu acumular uma história extremamente forte, relevante e reconhecida de política boa, foi o eterno senador Suplicy. Então eu estava querendo sugerir para você, né, que pegasse jovens, né, com vigor, com a energia, né,
da garotada para poder estar participando de lives do Instituto, mas pegasse o Suplicy também, quer dizer, porque esse cara é um símbolo, então, um símbolo de política boa. Eu lembro, lá em 1991, quando nós discutimos na Assembleia Legislativa, Alexandre, eu era deputado estadual, nós levamos o Suplicy, trouxemos para Santa Catarina para discutir a duplicação da BR-101, cara. Duplicação. Eles ficam falando dessas coisas aí, mas precisou nós eleger, depois de muitos anos, parando as estradas, nos mobilizando, precisamos eleger o Lula para poder duplicar a BR-101, porque eram mortes todo dia na BR-101, era uma carnificina. Esse pessoal não lembra disso. Mas então, para encerrar, queria dizer que me sinto extremamente feliz, né? Gratificado de poder estar aqui, né? Cumprimentar o Paludo, tenho certeza, né? Tiaguinho, o pessoal que está aí nessa... E o Paludo, assim, é uma coisa que a gente, na política, a gente nem sempre valoriza, é impressionante. Às vezes a gente não conhece a esposa ou o esposo dos companheiros, da companheira. A gente leva 20 anos para ir na casa de um companheiro de luta e etc. A gente não se liga muito nisso, não precisa ligar. Então, quando falou da Cibele, do Rafa, etc., Paludo, achei extremamente importante, porque isso é na prática a valorização, não só dos companheiros, daqueles que estão na luta, mas também dos familiares, dos amigos, né, da esposa, do filho, da filha, etc. Então, meus cumprimentos a vocês todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abração. Valeu, boa noite, obrigado, gratidão a todos. Boa noite, obrigado pela oportunidade aí. Satisfação em estar aqui com vocês todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.